Tem uma nova proposta agora ficando popular entre a esquerda europeia e recentemente foi adotada por nenhum outro que Bill Gates. A ideia é de taxar robôs, de taxar a automação, de taxar, criar um imposto na eficiência. Quando você demite um funcionário e contrata uma máquina, coloca uma máquina no lugar de um robô, você vai pagar um imposto porque você fez isso. Supostamente porque isso gerou desemprego, isso empobreceu as pessoas, isso é um roubo contra a sociedade. E a gente vai pegar esse imposto e então dar para as pessoas que ficaram desempregadas por causa disso. Isso vai balancear essa... Eis por que isso está errado em todos os níveis imagináveis de economia, sabe? Todos os anos saem propostas econômicas assim, bem bizarras. Essa aqui já levou o troféu 2017. Eu sei que é fevereiro, mas... levou o troféu. Levou o troféu. Porque é o seguinte... Nós somos ricos hoje, a humanidade está ficando cada vez mais rica porque nós somos crescentemente capazes, progressivamente capazes, de produzir mais com menos. Mais coisas com menos esforço. Mais recursos com menos horas de trabalho. Taxar uma máquina é literalmente criar um imposto no crescimento da riqueza humana. Taxar um robô, taxar alguma coisa que é mais eficiente do que o trabalho humano, que substituir um humano porque é mais eficiente do que o trabalho humano, é literalmente criar uma punição governamental por reduzir a pobreza. Eu vou repetir. Fazer isso é literalmente criar uma lei que diz que se você fizer um processo tal que melhora a vida das pessoas, que abaixa custos, que produz produtos mais baratos, que reduz a pobreza, você será punido pelo Estado financeiramente por isso. Assim, essa proposta está correndo agora os círculos europeus, os círculos socialistas europeus, porque eles estão com um desemprego ferradamente alto, boa parte dos países da Europa ainda não se recuperou da crise de 2008, e você sempre tem que encontrar um problema que não é a intervenção estatal, que é o problema. E o que aconteceu? Desde a crise de 2008, os países europeus, principalmente, ficaram muito mais avessos ao mercado, ficou muito mais difícil contratar, empreender, impostos subiram, etc, etc, etc. Então, os empregos não voltam. É simples, é simples. A renda das pessoas, a riqueza caiu, salários mínimos subiram. Então, se agora o trabalhador custa mais caro e as pessoas têm menos dinheiro, vai ter desemprego. Afinal de contas, salários mínimos nada mais são do que uma lei que diz que se você produz menos do que o salário mínimo, é ilegal contratar você. Então, quando essa parcela da população ficar desempregada, não é por um motivo mágico. É porque a lei diz que ela não pode ser empregada. Se ela ganhar um emprego, ela vai dar prejuízo, então ela não vai ter um emprego nunca. Quando você coloca isso com regulamentações trabalhistas e tudo mais, muito bem intencionadas, tudo bem, eu concedo, muito bem intencionadas. O que você está fazendo é fazendo o trabalhador ficar mais caro. Se você faz isso numa época em que os países estão empobrecendo como consequência de uma crise econômica, vai ter desemprego. É uma equação simples. Chegar e criar um imposto naquilo que está produzindo mais eficientemente, que está substituindo trabalho para produzir um produto mais barato, é destruir esse processo. Porque agora o produto vai ser mais barato, porque tem uma máquina mais eficiente. Bom, então a qualidade de vida de todo mundo acabou de subir assim. Isso é um crime? Isso precisa ser punido? Eu fiz alguma coisa de errado? Ou impede que um preço suba? Impede que uma empresa vá à falência? Você tem uma empresa com 60 empregados, você precisa demitir 3, substituir eles 3 por máquinas, e por causa disso a empresa de agora 57 funcionários não vai à falência. A alternativa é, você põe um imposto nisso, você tem que manter os 3 empregados lá, não dá pra fazer o negócio, a empresa vai à falência, 60 desemprego. Qual é melhor? Não é uma escolha difícil, minha gente. Não é uma escolha muito complexa, ok? Mas isso tá fazendo os círculos socialistas agora porque é o retorno do ludismo. Então, o ludismo, na verdade, não era um protesto contra máquinas per se, era uma coisa maior, mas é o retorno daquela ideia de que máquina desemprega. É fantástico que a gente está em 2017 debatendo isso ainda. É fantástico como toda geração de economistas de livre mercado tem que repetidamente refutar a ideia de que tratores tornam a humanidade mais pobre. De que máquinas que fabricam carros tornam a humanidade mais pobre. De que máquinas que fabricam roupas não, mas qualquer coisa torna a humanidade... Se você está produzindo um produto mais barato, como é que a gente está pior?
Porque agora as pessoas têm mais dinheiro livre, porque elas não estão ganhando dinheiro com esse produto, elas vão gastar em outra coisa. Então esse desemprego vai encontrar emprego em outro lugar. Ok, a pessoa que perdeu o emprego vai ter que sim, provavelmente mudar as habilidades dela. Mudar o que ela trabalha, mudar o skill set dela. Talvez fazer uma nova formação, talvez se educar um pouco mais. Mas assim, o mundo muda. A gente não pode congelar o progresso humano só porque você ou você vai ter que aprender uma coisa nova caso você perca o seu emprego. A gente não pode parar o avanço da riqueza, a gente não pode parar o fim do empobrecimento da humanidade. Não sei se você sabe, a miséria mundial hoje está abaixo de 10%. A gente não pode parar esse processo porque algumas pessoas vão ter que estudar uma coisa nova. Desculpa. Isso não é um mundo maravilhoso onde está tudo bem sempre. Algumas pessoas vão ter que sim perder o emprego e vão ter que aprender uma nova habilidade. É a vida. E essa ideia, o Bill Gates agora está defendendo isso, o que é bizarro. O que é o suficiente para mim para começar a questionar se ele está senil ou se ele está com algum problema neurológico. Porque não é admissível que um cara que trabalhou a vida inteira para deixar computadores mais eficientes realmente ache que isso é uma coisa ruim. Qual é a ideia? Bom, certo, você tem um funcionário. Ele paga imposto de renda, paga imposto de consumo. Ele foi demitido, então não tem mais imposto. Então o Estado perdeu renda, então vai entrar uma máquina. Então a máquina tinha que pagar imposto, porque o Estado está perdendo renda. Bom, mas então o problema não é desemprego, não. É o Estado que está perdendo renda. Mas quem que está prejudicado aqui? Quem sofreu? Cadê a vítima? É uma coisa bizarra. Ou a ideia de que, não, agora a pessoa vai ficar permanentemente desempregada. Ou a ideia de que você vai ter desemprego eterno de 20% porque as máquinas fazem tudo. Bom, as máquinas fazem alguma coisa se for mais eficiente do que contratar uma pessoa. Simples. Então essas pessoas vão ter que fazer outros trabalhos. A pergunta é, por que eles não estão fazendo os outros trabalhos? Será que existe alguma lei impedindo isso? Será que existe alguma legislação, algum bloqueio estatal impedindo essas pessoas de fazer outra coisa? Aí a ideia, não, então nós vamos sustentar essas pessoas com o imposto das máquinas. Isso é uma ideia também, que muitas pessoas têm, de que existe alguma coisa como riqueza máxima. Quando a gente chega nela, começa a ter desemprego. O que é uma coisa que é uma tese que é erguida assim desde os anos 1800 e nunca aconteceu. Existe uma riqueza máxima, e daí eventualmente as coisas vão ficar mais eficientes, uma galera vai ficar mais rica e outra galera vai ficar permanentemente desempregada, o que literalmente nunca aconteceu. Mas é... que nem o fim do mundo. O mundo vai acabar a cada 6 meses por algum motivo diferente. Ou o Lula ser preso amanhã. Enfim, vocês pegaram a ideia. Ou a Copa. Vai ficar pronto pra Copa. Mas vem dessas ideias econômicas que não tem nem pé nem cabeça. Mas estão sendo defendidos seriamente. O Benoît Hamon defende essa ideia lá na França. Ainda bem que ele não vai ser eleito. E se ele for eleito, a França acabou. Porque essa é uma insanidade. E agora o Bill Gates abraçar isso me indica que vários empresários grandes, dessa galera que é rico com complexo de culpa, assim, vai começar a abraçar essa ideia. Você pode ver o George Soros querendo começar a defender esse tipo de babaquice, de analfabetismo econômico. Se você tem uma máquina substituindo alguém, é porque é mais eficiente. Simples. Ah, alguém vai ficar desempregado, mas um custo acabou de baixar. Se esse custo acabou de baixar, é um dinheiro que alguém não vai gastar. Se essa pessoa não vai gastar esse dinheiro, ela vai gastar em outra coisa. Ali vai ter um emprego. Se ela economizar esse dinheiro vai ser emprestado por alguém que vai abrir uma nova empresa. Isso vai gerar um emprego. Não tem jeito. A pessoa não vai agora... Não, porque agora, sei lá, colocaram uma máquina para fazer prédio. E agora prédio é 20% mais barato. Tá. Legal. Então agora as pessoas vão pegar o 20% a mais que ele ia gastar para comprar um apartamento e tocar fogo. Não, ele vai gastar em outra coisa. É só que a sociedade muda, isso é a vida. Mas essa é uma tese econômica que está surgindo, uma ideia de lei aí, que eu achei extremamente nociva. Mas prova que, de novo, o preço da liberdade é a vigilância eterna. A gente vai provavelmente ter que, digo assim, genericamente falando, defensores do livre mercado, a gente vai ter que refutar isso a cada 10, 15 anos, eu suspeito. Ainda no Brasil tem aquela lei que é proibido você ter uma bomba de gasolina automática porque vai tirar emprego de frentista. Criado pelo Aldo Rebelo do Partido Comunista do Brasil. E graças a isso, várias pessoas têm que pagar mais caro por gasolina, por diesel, etc. O que sobe custos de transporte para tudo, que significa que todo mundo quer uma lei que repassa dinheiro de quem é consumidor para quem é frentista de posto.
Presumivelmente porque o frentista de posto jamais ia conseguir outro emprego na vida. E essa ideia toda dessa legislação, porque o grande problema das pessoas não conseguirem arranjar um emprego novo, na verdade é legislação trabalhista. É coisas como CLT, coisas como salário mínimo que impedem essas pessoas de entrar em novos empregos. Não é eficiência. É regulamentação estatal que impede as pessoas de trabalharem. Ou regulamentações estatais, ações estatais que estancam a economia, que tornam empreender, ou pior, como na Grécia ou no Brasil, tornam empregar praticamente um crime. E daí todo mundo fica desempregado e vem algum socialista maluco dizer que o problema é o robô. Então tudo bem. A gente pode voltar, então, a uma era da humanidade onde não existia automação, as ferramentas eram bem ineficientes, e se chamava Idade Média, e todo mundo trabalhava para não morrer de fome. E uma reflexão final. O Bill Gates propôs que, assim, se uma empresa se torna mais eficiente, tinha que ter um imposto nisso. Porque ela está sendo muito eficiente, tá gerando desemprego. Supostamente. Não sei de onde vem essa lógica, mas enfim. Pergunta. Se eu então fizer uma empresa que cava buraco com colher, ela é extremamente ineficiente, eu vou ganhar dinheiro do governo por causa disso? Isso vai virar uma coisa? Porque eu acho que é possível. Eu não acho impossível alguma Elizabeth Warren da vida defender que deve ter incentivos governamentais para empresas que, ao invés de usarem máquinas, contratam mão de obra. E daí a gente vai ter o governo premiando ineficiência. Isso pode acontecer. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.